Traz o Dante aqui para falar que está aqui, ele apareceu, o homem. Bom dia, Dante. Tudo bem, meu irmão? Bom dia, Manuel. Tudo bem? Beleza, meu brother. A gente continua falando de política nacional. Eu não sei bem se é política, eu acho que é justiça, né? Mas a coisa está tão embolada. É justiça e um pouco de política na história também. Né? Temas nacionais. A diretora está colocando aqui o título corretamente. Dante, ontem, por 6-5, o Supremo Tribunal Federal derrubou a prisão após condenação em segunda instância. Com essa decisão agora, réus condenados em primeira e segunda instância só poderão ser presos após o trânsito em julgado ou do processo, ou seja, depois de esgotado todos os recursos, e haja recurso nisso, né? Antes disso, somente serão permitidas as prisões preventivas. O voto decisivo foi do presidente da Corte, do ministro Dias Toffoli, que desempatou o placar de 5-5. Antes da gente conversar, Dante, sobre essa repercussão, a gente tem a fala do ministro aí, né? O voto do ministro, o fim do voto do ministro. Vamos acompanhar o trechinho. Posto, voto pela procedência das ações diretas de constitucionalidade, para, assim como o fez o relator, declarar a compatibilidade da vontade expressa do Parlamento brasileiro, contida no artigo 283 do Código de Processo Penal, estabelecida pela lei aprovada no Parlamento Brasileiro de número 12.403, de 4 de maio de 2011, esse dispositivo é compatível com a Constituição Federal Brasileira, uma vez que não contém ele, com a devida vênia daqueles que pensam em sentido diverso, contrariedade com a deliberação realizada pelo Parlamento ao editar a Constituição de 1988. Esclareço, no entanto, que nos casos de condenação por tribunal do júri, não incide tal previsão contida no artigo 283 do CPP, tendo em vista que, neste caso, no meu entender, mas não estou aqui a dar interpretação conforme, porque, como já havia dito antes, penso que não é o caso. O caso é de analisar a compatibilidade do 283 com a Constituição, entendo ele compatível. Mas entendo que a previsão contida nele, tendo em vista que no Tribunal do Júri aplica-se diretamente a soberania dos veredictos, disposição expressa na linha C do inciso 38 do artigo 5º da Constituição, de forma que, no meu entendimento, nestes casos, a execução deve ser imediata, sem sequer o julgamento em segunda instância de eventual apelação. Além disso, destaco que, no meu entender, e penso que também o fez o relator neste ponto, como o seu conteúdo, que a decisão que ora profere esta Corte não impede a análise pelas instâncias competentes, nos casos hoje pendentes e nos casos a virem a ser analisados, de decretar, eventualmente, a prisão preventiva cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Análise que pode ser feita em qualquer instância ou fase do processo, e aí sempre cabendo, como a própria Constituição, eu li o inciso, eventualmente um HC, se for sem fundamento, como estamos a julgar no dia a dia, nas turmas. É como voto. O voto que já era esperado, aliás, o que é esperado do advogado, né? O advogado vai sempre querer as possibilidades de recorrer, não é não, Dante? Sim, a gente comentou bastante sobre esse assunto ontem, né, Manuel? Deixamos claro aí, já antecipando tudo que estava colocado, que esse voto do Dias Toffoli seria decisivo, como foi, né? A ministra Carmen Lúcia votou como esperado, votou a favor da prisão em segunda instância, e a partir daí Gilmar Mendes, Celso de Mello, que fez um voto bem extenso, inclusive, e Dias Toffoli optaram pelo contrário, né? Decidiram pelo veto à prisão em segunda instância. E esse voto do Dias Toffoli ele é muito curioso, porque ele em todo momento ele parece ter uma preocupação. A gente falou, né, ali na entrada aqui do quadro sobre essa questão de ser um pouco de justiça e ser um pouco de política. Ele parecia em alguns momentos bastante preocupado com essa
essa repercussão política que esse voto teria, né? Porque tem o caso do ex-presidente Lula diretamente envolvido nessa questão. Ainda no voto de Gilmar Mendes, quando Gilmar Mendes estava se posicionando, ainda era o segundo voto do dia, ele interpelou ali, fez uma parte ali, como a gente fala, se fosse uma questão de parlamento, comentou ali que, lembrando que o próprio Ministério Público Federal já havia se posicionado a favor da liberação do ex-presidente Lula. Então, se fosse o caso o julgamento caminhasse da maneira que ele caminhou, não era o STF que estava decidindo, já era inclusive um pedido do MPF. Então, ele estava o tempo todo meio que preocupado com essa repercussão política, citando sempre, se atendo à questão da legislação lá de 2011, né, que permite que reforça a questão da Constituição da pessoa só ser condenada de fato quando tudo houver transitado em julgado. Então esse posicionamento não chegou a surpreender ninguém, a gente já estava esperando esse voto aí de 6-5, e agora a gente precisa atentar para os próximos passos, né? A defesa do ex-presidente Lula, inclusive, já falou que hoje deve ingressar com o pedido de soltura. Eles devem ingressar na vara de execuções penais mesmo, ali com a Justiça Carolina Lebos, que é quem está responsável pela Lava Jato hoje. Tem juristas, eu estava lendo um material do Globo antes de vir para cá, em que eles ouvem o Gustavo Badaró, que é um jurista da USP, ele comenta que na visão dele, esse pedido deve ser feito direto ao TRF4, que aí, por sua vez, comunica a vara de execuções penais. Não é assim que a defesa do Lula está entendendo essa questão, mas bora ver como é que vai ser decidido. O próprio voto, ele fala, né, que os juízes de execuções penais, em cada instância, eles podem se manifestar em relação a isso. Então vamos ver como é que vai ficar essa soltura. Agora, que já tem assim, fatos políticos aí para caminharem ao longo disso, com certeza. Exatamente. A justiça foi até ontem à noite, agora vem muita política em cima disso. Exatamente. A gente tem a repercussão desse caso, temos a manifestação do Moro, dá para a gente colocar, para a gente acompanhar, meu diretor? O Sérgio Moro é alguém, tem uma postagem do Sérgio Moro aqui, olha, ele compartilhou a postagem do Felipe Dinelli. Acredito piamente numa comoção nacional. O STF verá uma marcha que jamais viu, uma mobilização que o mundo jamais presenciou. A esquerda vai aprender como se faz um país se mover. Mexeram naquilo que mais nos faz humanos, a justiça. Isso aqui é uma ameaça de mobilização, né? Uma ameaça de mobilização de uma forma contrária a essa decisão do Supremo agora. Nós temos também o posicionamento da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, que inclusive é um dos que entrou com essa ação lá no Supremo. Ao propor a ação declaratória de constitucionalidade, hoje acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, a Ordem dos Advogados do Brasil cumpriu seu papel legal de defender a Constituição, a ordem jurídica e o Estado Democrático de Direito. E a decisão do STF reafirma que não pode haver justiça, não pode haver democracia, se não forem relativizados ou desrespeitados, se forem, melhor dizendo, se forem relativizados ou desrespeitados os direitos fundamentais estabelecidos na Constituição. O direito de defesa e a presunção de inocência de cada cidadã e cidadão saem fortalecidos desse julgamento. É parte do que diz a nota, parte do que diz o posicionamento da Ordem dos Advogados do Brasil, viu? A gente tem... Oi, Dante. Pode continuar. A gente tem a presidente do PT também, né, a Gleisi Hoffmann, que se posicionou. Vamos lá, Silas Malafaia. Deixa aí. Vamos lá, Gleisi Hoffmann. Gleisi Hoffmann é a presidente do PT. STF hoje fortaleceu a democracia e a Constituição, ameaçadas pelo governo de extrema-direita. Também reconheceu, depois de 1 ano e 7 meses, que Lula ficou preso ilegalmente. Isso já é a capitulação política de que o Dante fala. Até porque o STF não fez isso, né? Ele não reconheceu isso. Não fez isso. A gente precisa deixar claro. A crueldade termina aqui, diz Gleisi Hoffmann. Seguiremos lutando pela justiça, que é a anulação da sentença de Moro. A verdade vencerá. Só para aproveitar a deixa da Gleisi aí, antes da gente passar para o posicionamento do Silas Malafaia, essa questão da sentença do Sérgio Moro, ela vai ser analisada pelo Celso de Mello, que é o relator desse caso, e há uma movimentação ali, eu estava lendo a coluna do Guilherme Amado há pouco na época, já há uma movimentação de que ele deve
votar pela anulação da sentença, né? Claro, a gente está... Isso é tudo uma especulação ainda, é tudo uma... Ele votou, inclusive, contra, né, a prisão em segunda instância, e a tendência, ele é o decano, é o mais antigo do STF, e a tendência é essa pelo que está se colocando até agora, né? Só para a gente aproveitar esse gancho aí, que ainda tem muita coisa para acontecer. Traz o Silas Malafaia aqui. Vamos ver o que diz o pastor Silas Malafaia sobre este assunto. Todos os canalhas, isso é um uma palavra bem típica dele, corruptos presos na Lava Jato vão ser soltos. Que vergonha! STF é serviço de corruptos. Todo o trabalho de colocar esses corruptos na cadeia pela Lava Jato, jogado no lixo. Uma afronta ao povo brasileiro. Condenação só para pobres. Quem rouba o país, livre, é o que diz Silas Malafaia. Nós temos o posicionamento de parlamentares em nível estadual também, Dante, que se manifestaram sobre isso. Vamos acompanhar aqui, minha diretora? Dá pra gente... Agora não? Agora são o quê? São os jornais, são as capas dos jornais. Eu estou me embolando aqui, viu, Dante? Estou me embolando aqui. A repercussão é muito grande. É muito grande. É o país, isso já é no âmbito internacional. STF derruba a decisão que permitia a prisão em segunda instância por 6-5. Temos outra? Temos outras. Isso aqui é o Infomoney. Vamos lá, o News, é a BBC. Lula, a Corte do Brasil... Vamos lá, me ajuda aí no inglês, né? A Corte do Brasil pode liberar o ex-presidente Lula. Livre, free jailed, né? Pode tirar das grades o ex-presidente do Brasil. Nós temos mais? Temos mais jornais internacionais falando sobre este assunto? Qual é esse jornal aqui? Lula. O presidente do Brasil pode sair das grades após essa decisão da Corte. Após essa decisão da Corte. E por falar nisso, né, o Dante até adiantou isso para a gente, a defesa do Lula vai reunir com ele hoje e já promete se manifestar sobre este caso hoje ainda. A namorada, inclusive, do ex-presidente já se manifestou no Twitter dizendo que hoje irá buscá-lo lá em Curitiba. Tem uma movimentação, inclusive, já é uma movimentação de como o ex-presidente vai se posicionar, vai se manifestar assim que ele sair. Ele deve pelo que está sendo colocado aí pelas pessoas ligadas a ele, né, na mídia nacional, ele deve se posicionar, deve ir ao encontro daquelas pessoas que estão em vigília desde a prisão dele, lá em abril do ano passado, que estão em vigília lá na frente lá da Polícia Federal no Paraná. Já deve transformar isso num ato político logo de cara, né? Logo de largada assim nessa história. Agora tem um ponto interessante, Emanuel, só para a gente acrescentar aqui, a gente vinha falando da preocupação do Toffoli em se posicionar em relação à legislação, em respeitar o legislador. O presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, já se manifestou em relação a isso, porque há propostas de emenda constitucional lá no Congresso falando justamente propondo a regulamentação da prisão em segunda instância. Então, o que o Rodrigo Maia comentou? Eles tinham a chance de analisar isso em março, não analisaram, não colocaram para votação, devem colocar. Agora, ele tem uma preocupação de que não pareça uma afronta ao STF, que se a gente teve a chance de fazer isso antes, então por que a gente vai correr para fazer agora? Rodrigo Maia sempre tentando, né, fazer aquele jogo ali do... O Alcolumbre está na mesma pegada. O Alcolumbre, inclusive, diz que não quer colocar isso em pauta no Senado. Né? Exato. Eles estão todos assim, enfim, vou usar uma expressão meio pesada aqui, mas deixa para lá. Eles estão assim, querendo não desagradar ninguém, né? Então, assim, a gente já disse que isso vai ser analisado, mas com calma, sem pressa, né, para que não desagrade. Agora, a bancada ali, a gente tem uma bancada muito forte, né, conhecida como lavajatistas ali no Congresso, uma bancada bem forte e que tem muita pressão social, né, que consegue reunir muita gente, fazendo pressão para isso ser colocado. Agora, então, Dante, no âmbito social, mesmo quem não entra nessa guerra aí de direita e de esquerda, tem muita gente que é contra a corrupção e que viu nessas prisões aí uma possibilidade realmente de combate à corrupção. Eu sei que é um tema complicado. Acompanhando esses votos, por exemplo, a gente vê contradições no voto deles mesmos. Por exemplo, Gilmar Mendes disse que mudou de opinião por conta da decisão de alguns juízes, que passaram a decretar a prisão logo depois da condenação, como se fosse regra. Ele falou que criou uma regra, né? Criou uma coisa que não era para ser assim, né? E aí ele usa isso como justificativa para ir contra a prisão em segunda instância. O Dias Toffoli, que também é contra a prisão em segunda instância, vem o contrário. Nós ouvimos ele falar isso aqui, né? Fala com os termos jurídicos, mas ele disse isso aqui, utiliza até os códigos lá, que o juiz tem sim
autonomia para determinar a prisão logo após a condenação. Então, são pareceres diferentes de dois ministros que votam da mesma forma sobre o mesmo assunto. E aí, Dante, para você e meu caro amigo telespectador, quem sou eu para julgar uma coisa que os Supremos da Justiça do nosso país, os nossos Supremos, já julgaram de forma dividida? O fato é, meus amigos, que na prática nós temos uma população carcerária de mais de 830 mil presos, é quase 1 milhão de presos. Os beneficiados diretamente, neste momento, que inclui o presidente Lula, é uma pequena parcela. Sim. Cerca de 5 mil, né, Dante? Isso, 4.895, se não me engano. Cerca de 5 mil. Mas dentro desses 5 mil, dentro dessa pequena parcela, está um número de corrupção, um número de valores desviados, de processos que envolvem o desvio de recursos, que os outros 830 mil não abarcam. Então, é uma decisão que interfere diretamente na percepção da população em relação ao que é a corrupção. E essa ausência do Congresso em legislar sobre isso, porque o que os ministros estão fazendo é seguir o que está na lei. Exato. E lá na lei, no texto da lei, não está dizendo que o cara tem que ser preso ou pode ser preso. E se não está, não é constitucional. Pelo menos é o que a gente... É a grande discussão entre os ministros, né, Dante? É isso que eles analisam, né? É isso que ficou claro. É a questão da interpretação da lei, mas a lei é muito clara ao falar que a pessoa só é condenada após o trânsito em julgado. Então, nada foi feito pelos legisladores, nada foi feito pelo Congresso Nacional nos últimos anos que crave isso, que impeça, que por exemplo, não tem uma lei dizendo que essa camisa tem que ser amarela. Se o cara entrar de camisa azul, não tem discussão. Né? É muito claro, é muito simples, é uma vontade de você querer fazer as coisas. Agora, por que não fizeram? Porque a gente sabe que é muito caro você recorrer a um STF, a um STJ. E quem é que pode fazer isso? É quem tem condição. Quem tem condição. O preso lá, o cara que está preso lá há não sei quantos anos, porque, sei lá, não estou dizendo que é menos crime, ou mais crime, é só para a gente deixar bem claro. O cara que roubou R$100 da venda da vizinha, que roubou R$1.000 da venda da vizinha, ele vai ter a condição de recorrer ao STF, ao STJ... Não vai. Ele não vai. Ele não vai, a gente sabe disso. Principalmente, Dante, e aí entra a coisa para quem é bandido e que consegue se livrar fácil. A partir dessa decisão, se o cara fugir do flagrante, ele corre o risco de responder o processo aí fora da cadeia, sem ir para trás das grades nenhum dia, se ele fugir do flagrante. Agora, se ele é preso em flagrante, não. Talvez ele tenha que arcar ali com a fiança, com um advogado para entrar com habeas corpus, alguma coisa. Mas se ele fugir do flagrante, corre o risco de ele ser condenado na primeira instância e o juiz não decretar a prisão dele por entender que, a partir dessa decisão do Supremo, o juiz pode entender que ele pode ficar fora, e aí, aqui no estado do Amazonas, é condenado no fórum. Aí o juiz, não vai preso não, deixa ele recorrer. Aí no Tribunal de Justiça os desembargadores condenam. Não, vai para o Superior Tribunal de Justiça. Vai esperar... É uma coisa que sinceramente, Dani, até para a gente falar é complicado. E a gente tem falado sobre isso, a gente comentou ontem, né, sobre essa questão do trâmite processual. Deixa eu te atrapalhar rapidinho. É uma coisa tão interessante que eu estou aqui no estúdio, eu estou ouvindo bate-boca lá dentro do suíte, entendeu? A galera se pegando nesse assunto. Viu? Eu queria ouvir também. Bate-boca não, é discussão. É discussão para te ver como é um assunto que mexe a todos nós, porque não é porque é legal que é moral. Não é que é legal, é moral, Dante. Alguém precisa... Cadê o nosso Congresso, Dante? Cadê o Congresso para verificar isso, para entender o que as pessoas estão querendo, estão pensando e fazer uma legislação que moralize essa situação? O que mais me incomoda nesse ponto, Emanuel, é porque assim, a gente tem esse detalhe, né, de que, bom, a gente tem o Supremo ali, a gente tem o STF, são 11 ministros, eles com toda certeza entendem mais do que eu numa análise breve ali da Constituição, e eles que entendem tanto dividiram entre 6 votos para um lado, 5 votos para o outro. Isso é muito de questão de interpretação para quem é leigo, como é o meu caso, que apesar de acompanhar, eu não sou um jurista. Agora, o que é muito claro para mim, que não é aceitável, sendo bem honesto, enquanto cidadão, inclusive, é que um processo demore tanto para ser julgado, é que congressistas não legislem sobre questões que são caras à população brasileira. Isso não é uma questão de interpretar. Isso é uma questão de você estar querendo fazer o seu trabalho. Tanto o congressista fazer a legislação que vai aos anseios da população, tanto quanto o judiciário analisar as questões dentro de um prazo razoável, que a gente não vê isso. O judiciário é extremamente lento, a gente sabe disso, basta você acompanhar
qualquer processo, a gente vamos citar aí um caso comum, um caso que está muita gente acompanhando, que até dá para fazer conexão com essa história. A gente tem aí o caso Sotero, né, do delegado lá que ia ser julgado agora, esse começo desse mês, vai ser julgado agora no final do mês. Foi um crime que aconteceu há quase 2 anos, só agora foi um crime que aconteceu há quase 2 anos, tinha vídeo, tinha tudo, sabe? Tava tudo claro. Por que demora tanto tempo para julgar um caso desse? Tu imagina quanto tempo vai demorar um caso que a pessoa precisa se debruçar em 800 documentos, em não sei quantos mil documentos para analisar uma situação. Essa morosidade da justiça ela não pode acontecer. Porque, ok, se decida que se analise todos os casos, todos os trâmites, todos os processos, só quando transitar em julgado, todas as instâncias. Beleza, legal. Agora, por que para se chegar em todas as instâncias precisa demorar 5, 6, 7, 8 anos? 10 anos. Não dá. A gente fica nessa questão, nesse embate, nesse fla-flu. Porque estão querendo liberar o Lula, porque estão querendo liberar fulano. Essa não é a questão. Tem algo muito maior que isso. Exatamente. Porque se a gente ficasse atendo a esse ponto, isso vai continuar se repetindo, isso vai ser uma coisa regra e nada vai mudar. E Dante, eu compartilho com você essa preocupação. Do outro lado, a gente precisa considerar também que os direitos individuais precisam ser mantidos, sim. Que o cidadão precisa ter a possibilidade de recorrer enquanto ele puder. E isso é fundamental. O direito de que alguém, que a Constituição está dizendo lá, não tem nada errado lá, não. Alguém só será considerado culpado depois do trânsito julgado. Culpado. Isso não quer dizer que o cara não possa ir preso, até porque os próprios ministros, no voto deles, dizem lá que o juiz tem autonomia para dizer, de acordo com o código lá, 300 e alguma coisa, 313, 312, alguma coisa assim, 312, ordem pública, né, perturbação à ordem pública, a ausência da pessoa em cumprir a pena, a possibilidade de ausência, ou qualquer, enfim, o cara pode ter a prisão preventiva decretada pelo juiz, ou seja, existe a possibilidade de prisão. O que a gente quer é que o legislador, que o legislativo, faça o trabalho dele e não passe essa responsabilidade para o Congresso, considerando todos os lados, a pressão social em relação ao combate à corrupção, os direitos fundamentais de cada um de nós cidadãos, porque amanhã pode ser cada um de nós e o direito para um tem que ser para todos, viu? E tem que discutir, por mais difícil que seja. Exatamente. Dante, a gente não tem mais tempo, mano. Eu estava imaginando. Obrigado pela tua participação. É um assunto que tem pano pra manga. E olha que ninguém aqui tem direito, né? Ninguém é jurista aqui. Bom fim de semana para ti e para todo mundo aí. Bom fim de semana também, meu irmão. Até segunda-feira. Valeu, tchau, tchau.